Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do PCM Podcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. E hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre o Tour de France que agora se vai iniciar. E para falar sobre isso tenho aqui hoje comigo o João Azevedo. Olá. E o Miguel Lopes. Olá. E ainda antes de começarmos a falar sobre o Tour, queremos apenas deixar aqui uma nota de parabéns para o Tiago Ferreira, que se sagrou durante esta semana campeão mundial de BTT Maratona. Portanto, os nossos parabéns da Portuguese Cycling Magazine para o Tiago e também aos novos campeões nacionais que se sagraram ao longo desta semana nos mais diversos países do globo. Passando então agora ao Tour, um Tour que se inicia no sábado, dia 2 de julho, e é a 103ª edição do Tour. Eu não sei qual de vocês quer começar a falar sobre o que é que estão à espera que aconteça num Tour que parece ter muita montanha. Assim, à primeira vista parece ser um Tour com muita montanha e um perfil mais duro do que nos últimos anos. Bem, eu julgo que posso começar. A verdade é que espero eu que seja um Tour um pouco mais, acima de tudo, mais renhido e com menos incidentes do que foi a versão anterior. A última edição foi muito marcada por acidentes, abandonos por parte dos principais favoritos e, portanto, acima de tudo o que nós queremos ver é espetáculo, mas com as principais estrelas lá presentes a lutarem pela vitória final e com, acima de tudo, que não haja quedas com grande gravidade, que possam todos, a maioria dos ciclistas, chegar ao fim e que possamos ter uma luta bastante aberta e interessante pela camisola amarela, que é aquela que mais nos interessa a todos. Sim, não posso deixar de concordar. Penso que no seguimento desta temporada que já se iniciou com grandes espetáculos velocipédicos, para referir, por exemplo, o Paris-Roubaix ou o Giro de Itália, que foi espetacular, acho que podemos esperar, esperar um grande espetáculo desta corrida. E os nomes presentes indicam espetáculo, as etapas indicam espetáculo. Vamos ver estes 21 dias de volta à França, o maior espetáculo velocipédico mundial. Acho que vai ser em grande. E estavas agora a falar de favoritos. Temos um Tour recheado de estrelas, quer seja para a classificação geral, quer seja para a luta dos sprints. Temos pessoas como o Fábio Aru, Richie Porte, Chris Froome, Alberto Contador, o próprio Nibali, que acabou de ganhar a Volta à Itália, aqui está. Temos Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot, e eu podia continuar aqui durante mais um bom minuto a dizer nomes. E antes de vocês falarem, eu próprio posso dar a minha perspectiva. Eu sou um confesso adepto da Sky, portanto vocês sabem que eu sou um confesso adepto da Sky e da Sky, da forma da Sky correr, apesar de não ser uma forma que muita gente gosta de correr, e sinceramente eu vejo a Sky como uma equipa muito forte para esta prova e com ciclistas suficientes para levar de vencida esta prova. Não sei qual é a vossa opinião sobre este assunto também. Claro que a concorrência vai ser muito apertada de Nairo Quintana e Alberto Contador, até porque, tendo em conta os tours que foram ganhos pelo Christopher Froome, ele mostra-se muito forte na primeira semana e meia e com tendência a fraquejar na última semana e meia de prova, especialmente nas últimas etapas de montanha. Portanto, não é nada que esteja já garantido, muito menos num ano como este. E não sei, quero ouvir a vossa opinião também sobre este assunto. Eu concordo plenamente contigo quando colocas Christopher Froome e a Sky como prováveis principais favoritos, mas há um nome que, à partida, a mim me faz pensar que será a principal concorrência a ele, na minha cabeça, será Nairo Quintana. Nós sabemos, se por um lado concordo plenamente com a tua análise de que o Chris Froome normalmente se apresenta mais forte na fase inicial da prova e com o passar dos dias acaba por fraquejar um pouco, sobretudo naquela última semana, Nairo Quintana nós sabemos que é exatamente o oposto. Costuma não estar ao seu melhor nível durante a primeira semana e meia, mas já vimos nas várias grandes voltas que o colombiano fez o quão forte ele costuma ser na última semana, sobretudo nas tiradas mais longas de montanha dessa mesma semana final. Eu tenho bastante expectativa para ver quão bem ele aguentará o ritmo de Christopher Froome durante esse período inicial da Volta à França e o que conseguirá ele fazer a nível de diferenças
na terceira semana, onde para mim ele será o principal candidato, quer a ganhar etapas, quer a ganhar tempo. Se isso será suficiente para ele conseguir chegar à camisola amarela e chegar como vencedor final aos Champs-Élysées, acho que só mesmo o tempo nos dirá. E no entanto sabemos que há ainda um outro candidato muito forte a disputar com pelo menos estes dois a camisola amarela. Pronto, esse candidato que acho que todos percebem é Alberto Contador. Queria referir também, já que estamos a falar em coletivos muito fortes, para além de referir a Sky e a Movistar, também a Astana, que traz um coletivo muito forte, traz Fábio Aru e Nibali, ainda não se sabe muito bem, está no segredo dos deuses quem será o líder da Astana na volta à França, mas trazem também Fuglsang e Kangert, Diego Rosa também, trazem uma grande equipa também, e vai ser uma luta interessante entre estas três equipas, colocando a Tinkoff um bocado de lado, apenas com Rafael Maica e Roman Kreuziger, mas estas três equipas muito fortes, a Movistar, a Sky e a Astana. Não, e também é importante de reparar e realçar que algumas equipas podem trazer um conjunto de 9 ciclistas fortes, mas que trazem 2 líderes. Temos imensas equipas nesta situação. Temos a AG2R com Bardet e Pós ao Vivo, a Astana com Aru e Nibali, a BMC com Porto e Van Garderen. Ainda temos a própria Lampre do Rui Costa com o Rui Costa e com o Luís Mendes. Movistar com Quintana e Valverde. Eu podia continuar aqui pela lista novamente. Temos várias situações destas. É um tour em que as equipas não se estão a deixar ficar só com uma opção para a luta, e isto pode acabar por trazer muita incerteza no que diz respeito às contas da classificação geral. Sim, sem dúvida. Eu acredito plenamente que, apesar de estarmos aqui a indicar desde já 3, 4 nomes que estarão na luta pela vitória da Volta à França, não podemos de todo descartar todo o lote de estrelas que vêm à corrida francesa e que estarão certamente pela luta pelo top 10. Apenas para mencionar alguns dos nomes da casa que irão estar nessa luta, temos Romain Bardet, temos Thibaut Pinot, temos o próprio Pierre Rolland, que vai agora fazer a estreia na Volta à França pela Cannondale. Veremos o que é que cada um deles conseguirá trazer de mais à luta pelo top 10, e depois obviamente haverá sempre Richie Porte, haverá sempre, quem sabe, o próprio Daniel Martin, que andou muito bem no critério do Dauphiné, e portanto será se calhar de expectar que esteja a um bom nível, pelo menos na fase inicial do Tour. Veremos o que é que qualquer um deles é capaz, e depois óbvio, há sempre a Lampre, que nunca se sabe. Do Rui Costa diz que não vem para lutar pelo top 10, vem apenas para lutar por etapas. Luís Mendes, o sul-africano da Lampre, estará também presente. Será interessante ver como é que a equipa se vai estruturar ao longo da corrida ao redor dos seus principais 2 homens nesta prova, e veremos obviamente qual será a capacidade deles para cada um dos dias, com o passar da montanha, com o passar dos quilómetros, como é que conseguirão estar na luta pelos seus objetivos. Eu chamo só ainda a atenção de Joaquim Rodrigues, porque Joaquim Rodrigues está numa época em que está em claro descer de forma comparado com os seus últimos anos. No entanto, vem para aqui para o Tour enquanto líder da Katusha, e numa equipa em que também há Jürgen Van den Broek, Ilnur Zakarin, Alexander Kristoff. E eu gostava de saber a tua opinião, João, sobre qual é que será o papel do Joaquim Rodrigues numa prova como esta. Sim, antes de mais referir o aspecto importante das segundas linhas. Há muitas equipas que trazem estas segundas linhas, e tirando a Sky, que vejo a fazer o all-in no Froome, muitas equipas vêm com 1, 2 líderes, muitas vêm com 2, e vai ser interessante ver este trabalho tático, e muito importante poderá ser no desfecho da corrida. Richie Porte, TJ Van Garderen vão estar os 2, Bardet e Pós ao Vivo. Muitas equipas trazem 2 líderes para esta corrida. Vai ser interessante ver esse jogo tático, com 2 peças a jogar contra as peças todas da Sky no pelotão. Em relação a Joaquim Rodrigues, penso que estará aqui, até pela constituição da equipa da Katusha, apesar de trazer elementos da sua confiança, como Alberto Losada ou Ángel Vicioso. Eu acho que o Rodrigues não vem para aqui, tudo indica que não virá para aqui a tentar uma boa classificação geral. Eu diria que o Rodrigues
vem para o Tour tentar ganhar etapas e apagar um pouco a má imagem que tem deixado até agora. Olhando para a equipa da Katusha, é verdade que tem bons nomes para a montanha, Ilnur Zakarin e Jürgen van den Broek. Não sei até que ponto o Zakarin não será o líder. Ele terá recuperado da lesão que o afetou numa queda na volta à Itália. E depois temos Alexander Kristoff, que eu acho que esta equipa dividida em dois, metade para o sprint de Alexander Kristoff e metade para a montanha, até que ponto será esse um fator que vai jogar a favor da Katusha nas etapas de montanha. Esta é a minha opinião. Rodrigues não penso que chegue a lutar pela classificação geral. Isso por acaso é um ponto de interesse que eu gostaria de debater com vocês. Até que ponto é que acham que é válido termos as equipas a tentarem disputar duas frentes? Uma equipa traz 9 elementos e desses 9 elementos acaba por dirigir 2 líderes, um para as chegadas em pelotão compacto, outro para aquele que será o suposto líder ou aqueles que serão os objetivos da equipa nas etapas mais montanhosas. Até que ponto é que este tipo de estratégia que equipas como, por exemplo, a equipa Katusha e a própria Tinkoff poderá afetar o trabalho da equipa em cada etapa, uma vez que tem metade tentar focada num objetivo e metade tentar focada noutro? É uma estratégia que algumas equipas já estão a ter há algum tempo. Eu lembro-me perfeitamente quando o Mark Cavendish estava na Sky e que foi o tour ganho por Bradley Wiggins em 2012, se não estou em erro, e em que até o próprio camisola amarela esteve a trabalhar para o Mark Cavendish. Portanto, há equipas que provavelmente o conseguem fazer bem, há equipas que provavelmente não o conseguem fazer tão bem, e o caso da Tinkoff é um caso das equipas que, por muito que tenham 2 bons líderes, o Peter Sagan e o Alberto Contador, são uma equipa que eu sinto em que os líderes acabam por estar sempre muito sozinhos, porque o ano passado eu lembro-me perfeitamente de ver o Peter Sagan sempre sozinho atrás do prejuízo, à procura de quem ia em primeiro para ele tentar não fechar segundo, que foi o destino do Peter Sagan durante grande parte do último ano. Mas lá está, é mesmo uma questão da organização das próprias equipas, porque ainda este ano, por exemplo, já vimos um camisola rosa a trabalhar em prol dos seus colegas, portanto, tanto pode acontecer. Depois também há o caso da Ethics, que eu estava a falar com vocês ainda antes deste podcast e eu vejo na Ethics uma equipa em que pelo menos 5 ciclistas podem sair do Tour com uma vitória em etapa. E será muito uma questão de, será que vão trabalhar cada um por si? Será que vão trabalhar em prol dos outros a rodar um dia a cada, por exemplo? Mas é uma equipa das tais que durante o Giro de Itália nós vimos que não têm problemas em trabalhar uns para os outros. No entanto, são ciclistas com características muito parecidas entre si. Estou a falar de Daniel Martin, estou a falar de Petr Vakovic. Portanto, são ciclistas que têm características muito semelhantes e que depois ao mesmo tempo ainda vão ter Marcel Kittel para lançar os sprints, ainda vão ter Tony Martin a tentar vencer os contrarrelógios, um tema que também já vamos porque temos uma cronoescalada este ano no Tour e que pode influenciar em muito a classificação final. Mas também, João, o que é que tu pensas sobre este assunto da liderança repartida entre montanha e sprint? A minha opinião, e olhando para os últimos 3 anos, é que tem funcionado melhor quando as equipas partem para a Volta à França com apenas um objetivo. Aconteceu isso com Nibali, apesar de ser um ano pronto, com todas as contingências que esse ano teve, mas nos últimos 3 anos todos os vencedores do Tour de France não tinham nenhum sprinter que afirmasse publicamente que queria vencer a camisola verde ou vencer etapas ao sprint. Portanto, acho que por aí se vê que talvez não seja esta a melhor estratégia. No entanto, continua a ver-se muito e acho que é mais no sentido de se tentarem o fazer bem. Acho que essa é a questão. Porque já tentaram e já conseguiram, mas também já tentaram e já falharam muitas vezes. E então acho mesmo que a liderança repartida tem de ser muito bem pensada. Em relação à Ethics, concordo absolutamente. Tem nomes que assusta só de olhar. Exato. Olhando para Juliano Alaphilippe, ter feito uma época extraordinária, a correr em casa, vai ser
depois do Dauphiné que fez, vai ser muito bom para ele voltar a casa. Marcel Kittel, pronto, eterno candidato na vitória aos sprints. Depois temos Tony Martin para os contrarrelógios e Daniel Martin e Vacock para os muros, em que algumas etapas da Volta à França vão acabar. Acho que é uma equipa muito boa, mas lá está, se calhar não traz um líder muito fixado na alta montanha como outras equipas trazem. Pronto. Nesse aspecto não se trata de uma liderança repartida, mas complementa-se, porque penso que até nas etapas de alta montanha, na fase inicial, muitas vezes estes roladores que trabalham no auxiliar os sprinters principais podem dar a sua ajuda, mas não creio que seja muito produtivo. Então, ainda antes de falarmos da luta pela classificação dos pontos, se é que vai chegar a haver luta, porque se for igual aos últimos anos nós sabemos o que é que vai acontecer, vamos então falar das principais etapas para vocês, quais é que são e quais é que não são, e sobretudo deste contrarrelógio, que em grande parte em subida e que poderá ter muito a dizer sobre a classificação final deste Tour. Quem é que vocês acham que este contrarrelógio favorece, quem é que desfavorece? Lembrando que, apesar de ter rampas acima dos 10%, grande parte deste contrarrelógio é quase plano, embora a subir. Não é plano, mas estamos a falar de 2, 3% de inclinação. Sim, a verdade é que este contrarrelógio acaba por fugir um bocadinho àquilo que é aquilo que nós esperamos quando ouvimos falar de cronoescalada. Quando nós pensamos numa cronoescalada, imaginamos um contrarrelógio que é constante, em subida, com mais ou menos inclinação, sempre a subir até ao alto, até à meta. E este é um contrarrelógio que começa com uma fase inicial plana, ainda são uns 4 km em plano, até começar a subir, numa fase inicial de subida onde apanha as rampas mais longas, mais duras, e depois vai alternando fases de grande dureza com fases de falsos planos, sendo que os últimos quilómetros do contrarrelógio acabam ainda por cima a ser a descer. Acaba por ser um bocadinho contrapartida daquilo que uma pessoa pensa quando é uma cronoescalada. Eu acho que é um contrarrelógio que, mais do que beneficiar os trepadores puros, poderá também beneficiar aqueles roladores que passem maiores dificuldades. Acaba por haver, se calhar, um lote de ciclistas um pouco mais abrangente que possa lutar pela vitória nesse contrarrelógio do que só aqueles puros trepadores a que estamos habituados. E nesse lote eu acho que, pelo menos, colocaria Alberto Contador como o grande favorito a vencer esse contrarrelógio. Christopher Froome costuma dar-se bem em contrarrelógios, mas normalmente eles precisam de ser mais constantes e, se calhar, um pouco mais duros, mais longos também, para poder fazer a sua diferença. E acho que num contrarrelógio com maiores variações de subida e que inclui tanto plano e descida, Alberto Contador poderá sair mais beneficiado nesse esforço individual contra o relógio. Sim, concordo. O contrarrelógio vai ser um ponto muito importante. Mas em termos de etapas, acho que gostava já de falar logo no primeiro fim de semana, tendo em conta que o Tour começa dia 2, um sábado, e dia 3 ao domingo. No fim de semana seguinte temos duas etapas muito importantes, a etapa 8 e a etapa 9. A etapa 8 arranca de Pau e acaba em Bagnères de Luchon, com passagem no Tourmalet, já uma subida mítica, e logo no dia seguinte, a etapa 9 no domingo, dia 10 de julho, a etapa, a maior parte dela é corrida em Espanha e terminam em Andorra, no Arcalís, uma das subidas mais conhecidas dos Pirineus. E, entre outras, temos também a etapa que termina no Mont Ventoux, etapa número 12. Uma etapa que, apesar de não ser muito dura ao longo da sua extensão, tem sempre a mítica chegada ao Mont Ventoux, que todos sabemos a quão diferença vai acabar por fazer. E que, a nível televisivo, é uma das etapas que eu mais gosto de ver sempre que acontece no Tour. Curioso o facto da etapa em si de ser também um pouco longa para aquilo que seria expectável para uma etapa com uma chegada tão dura, tão longa, que fará tanta diferença. A etapa em si é quase toda plana, só tem uma pequena contagem de montanha pelo caminho. São duas, pronto. Uhum. E depois acaba por apanhar o Mont Ventoux com os ciclistas ainda relativamente frescos. A única diferença acaba por ser a quilometragem nas pernas, porque dificuldades até lá
Não vejo nenhuma que faça diferenças. 11 etapas nos dias anteriores. Há sempre as 11 etapas nos dias anteriores que farão certamente a sua diferença. Não quero estar aqui a dizer que a etapa sozinha não faz nada. Obviamente eles já tiveram de passar por muito tour antes e muito tour irão apanhar depois. Mas continuando a análise do João. Exato, ainda continuando nas etapas, temos depois do segundo dia de descanso, temos uma etapa também muito complicada, a etapa 17, quarta-feira, dia 20 de julho. Uma etapa que termina em alto, nos Alpes suíços, em terreno suíço, e já todos sabemos o que é que pode acontecer depois de dias de descanso mal descansados, digamos assim. E pronto, depois desse dia vem o tal contrarrelógio, a etapa 18, que vai ser a tal cronoescalada não muito típica, e depois a etapa 19, a etapa 20 já menos diferenças fará, também fará algumas diferenças, mas a etapa 19 e 20 para terminar em grande. Serão também grandes etapas. De resto, a última semana vai ser muito espetacular. Vai ser espetacular. Eu digo que vai ser espetacular. E para acabar, eu acho que eu queria referir aqui isto. Acho que é importante referir que a etapa 21, a última etapa, a etapa sai de Chantilly e termina no Champs-Élysées. É importante referir. Eu gostava de. Agora, começar com Chantilly e acabar com champanhe é sempre um detalhezinho Esperemos que não acabe mal, não é? Oxalá. Na barriga, não é? eu peço desculpa a todos os ouvintes por este momento de descontração, não é? Mas ainda só mesmo para fechar a conversa sobre a classificação geral, tenho mais 2 perguntas para vocês. Quem é que vocês consideram que pode ser a grande surpresa? Isto depois de virmos de um giro em que tivemos um Steven Kruijswijk quase a vencer. E depois, quais são as vossas apostas para o pódio? Eu posso começar. A minha aposta para o pódio fica com Chris Froome em primeiro, Nairo Quintana em segundo e talvez um dos franceses em terceiro, provavelmente Thibaut Pinot, por muito arriscado que pareça, mas não sei, é o meu feeling neste momento. E relativamente à surpresa, eu penso que se o Thibaut Pinot conseguir fazer terceiro num tour com todos os nomes que estão aqui presentes, o Thibaut Pinot é a surpresa do tour. Apesar de já ter feito pódio numa edição anterior. Sim. Eu acredito que isto pode dar ainda uma... Eu pessoalmente, no que toca à luta pelo pódio, eu concordo contigo no que toca aos 2 primeiros. Mas eu troco a ordem só mesmo para te chatear. Eu acho que Nairo Quintana vai conseguir a sua primeira volta à França, vai conseguir bater Chris Froome. Não vou obviamente entrar em detalhes no que toca a onde é que vai ganhar tempo e quais as incidências de corrida que vão provocar essa alteração. Mas acredito que Nairo Quintana será primeiro, à frente de Chris Froome. E eu ainda acho que Alberto Contador ainda tem pelo menos mais uma grande volta, para não dizer mais outras, dentro de si. E acredito que também conseguirá cumprir com as expectativas mínimas de terminar no pódio. Portanto, acabo por colocá-lo no terceiro posto. Acho que mesmo assim não conseguirá andar ao nível dos outros 2, sobretudo na terceira semana. No que toca a surpresas, é um bocado complicado. Eu acho que muita gente não consideraria isto uma surpresa, mas a verdade é que ainda não vimos nada de Fábio Aru esta época. Ainda não vimos Aru a um grande nível junto aos favoritos nas principais corridas onde entrou. No entanto, é já um vencedor de uma grande volta. É um facto. No entanto, considerando o que já vimos este ano dele, acho que para mim o simples facto de ele conseguir estar na luta, porque ele preparou-se para tal, mas ainda ninguém o viu a correr como tal, é só um bocadinho dois pesos, 2 medidas. Se tivesse de indicar alguém que fosse surpreender assim completamente visto de fora, eu acredito que Julian Alaphilippe seria um dos nomes a indicar. Eu acho que o Julian Alaphilippe pode muito bem acabar no top 10 esta volta à França, porque cada vez mais ele se tem revelado como um trepador decente e veremos o que é que ele consegue fazer no contrarrelógio. Veremos sim. Quanto a ti, João? Eu quanto ao pódio, as minhas ideias não são muito diferentes das vossas. Eu penso que o vencedor vai ser Chris Froome. Acho que até aí a equipa da Sky, a equipa que a Sky leva é muito, muito forte. Depois Nairo Quintana, logo em segundo. Uma luta até final. Espero eu. Não sei se será assim, mas espero eu. Para o terceiro posto, é realmente uma questão importante. Acho que é mais difícil escolher o terceiro do que o primeiro e o segundo. Mas temos vários nomes. Eu Fábio Aru, dependendo de como está a Astana,
se estará completamente focada na liderança da Aru. Richie Porte também terá uma palavra a dizer se a BMC e TJ Van Garderen estiverem para aí virados. E se conseguir evitar o dia mau. Exato. E exibições muito boas, como a no Dauphiné, como a de Romain Bardet, de Thibaut Pinot, Daniel Martin. Não sei, entre estes 4, 5 que enumerei, estará o terceiro classificado. Passemos então à camisola Peter Sagan, ou melhor, à camisola verde, e penso que já fiz saber quem é que eu acredito que vai ganhar outra vez esta classificação. Já não sei quantas é que ele já tem em casa, mas eu penso que seja mais um ano de Peter Sagan a vestir de verde em Paris, mais um ano com festejos de Peter Sagan em Paris com o troféu a fazer de conta que é uma metralhadora, ou o que lhe apetecer fazer este ano. Não sei quanto a vocês, se acham que a camisola Peter Sagan este ano vai mudar de nome ou não, mas... A única maneira de essa camisola ter um novo dono é provavelmente se o próprio Peter Sagan não conseguir chegar ao fim. Isto é a melhor maneira de colocar o quão favorito ele é a vencer a camisola verde. Esta camisola normalmente destaca-se por ser a camisola que é disputada pelos sprinters na Volta à França. Há muito que essa etapa, que essa distinção anda a perder um pouco aquilo que é a sua natureza. Uma vez que Peter Sagan é um bom sprinter, não quero colocar de todo aqui em questão isso, já o vimos muitas vezes a lutar com os melhores pela vitória ao sprint, mas eu acho que ele, por exemplo, continua a estar um nível abaixo daquilo que são os principais favoritos. Quando falamos de nome de sprints aqui em França, falamos de Marcel Kittel, André Greipel, Alexander Kristoff, Mark Cavendish. Estes 4 são à partida os grandes tubarões no que toca às disputas em pelotão, chegadas em pelotão compacto à meta. São as principais referências e aqueles que à partida irão dividir entre si as vitórias na Volta à França. Peter Sagan estará na luta com eles, não é questionável isso. A questão é, Peter Sagan depois vai acabar por andar em fuga nas etapas de maior montanha, vai andar a lutar pela vitória em etapas de maior dureza, mas onde ele consegue ultrapassar essas dificuldades graças à equipa e graças à sua própria capacidade, e essas vitórias e esses pontos extra que ele irá buscar serão suficientes para conseguir, de certa maneira, ofuscar toda a restante concorrência nos sprints mais planos, por assim dizer. Ou seja, ele é de tal forma versátil e também combativo, porque já vamos acabar por vê-lo certamente ao longo da Volta à França em fugas, a ir buscar mais pontos nos sprints intermédios. Sabemos o quão combativo ele é, sabemos o quão bom sprinter ele é, sabemos o quão capaz ele é de ultrapassar aquelas etapas com alguma média montanha, com maiores dificuldades e ainda ir ganhar a etapa. Portanto, ele acaba por ter no seu historial toda uma panóplia de possibilidades para somar pontos que os outros sprinters mais focados para as chegadas em pelotão compacto acabaram por não ter. É a melhor maneira que há de descrever o quão direta é essa distinção de Peter Sagan para esta camisola. Ele acaba por ser quase um favorito completamente à parte de todos os outros, mas nunca se sabe, se ele tem alguma queda, se ele tem alguma lesão, algo que o afete. Tudo isso acaba por depois mudar totalmente o plano de jogo. Todos os outros sprinters passam outra vez a entrar na possibilidade de ganhar a verde, passam a ter mais possibilidades e também mais luta nessa mesma classificação, e a partir daí acaba por ser quase aquilo que nós chamamos o sprint massivo. Vamos a ver quem é que ganha, mas acaba por ser sempre uma incerteza até ao fim. De facto, concordo com vocês. Peter Sagan é claramente o maior favorito à camisola verde. Penso, no entanto, que existem duas coisas contra Peter Sagan concretamente neste percurso da Volta à França, que é a hipótese de sair lesionado devido a queda ou até doente por motivo de doença, ou o facto de existirem muitas chegadas em alto nesta corrida. E digo isto porque penso noutro nome, penso em Julien Alaphilippe, por exemplo. Existe a hipótese de Julien Alaphilippe, um ciclista que sobe melhor
do que Peter Sagan, mas não tem aquela ponta final que Sagan tem, que lhe é reconhecida. Penso que será um dos maiores adversários do Peter Sagan, Julian Alaphilippe. Outros, como André Greipel, Marcel Kittel, andarão na luta mais pelos sprints massivos e pelos sprints intermédios em etapas planas. Depois o próprio Michael Matthews, o próprio Eval Boasson-Hagen. Outra coisa que pode jogar a favor, aliás, contra Peter Sagan, é o facto de haver equipas que não têm grandes objetivos para além desta camisola. Falo da Lotto Soudal com André Greipel, da Dimension Data com Mark Cavendish, e são duas equipas que não têm grandes armas para a geral e que deverão, com os seus sprinters, com as suas referências, tentar levar a camisola verde para casa e tornar Sagan. Não vai ser fácil. Eu acredito que Sagan será novamente o vencedor da camisola verde, mas penso que dará mais luta este ano do que o ano passado, que o Sagan venceu por quase 100 pontos. É uma coisa brutal. Sabendo então que todos nós apostamos em Peter Sagan para a verde, quem é que para vocês vai ser o Papa Etapas aos sprints deste ano? Eu sou apologista que o André Greipel vai ser quem vai ganhar mais etapas ao sprint. Acho que o alemão, campeão alemão este ano, diga-se, acho que vai ser ele que vai arrebatar maior número de chegadas em etapas planas contra o pelotão. Acho que ele está, mesmo pelo que tem demonstrado ao longo da época, está num nível acima. Marcel Kittel mostrou-se muito forte também nas provas em que chegou. Será a partida a maior concorrência para ele. Não consigo ver, apesar de ter dito que há 4 tubarões, eu não consigo ver Christophe e Cavendish neste momento ao mesmo nível dos outros 2 alemães quando estes se encontram no topo de forma. Mas é a volta à França, sabemos o quão imprevisível consegue ser e portanto acaba por ser quase esperar para ver. E a minha aposta recai ainda assim no campeão alemão, André Greipel, até porque tem uma equipa toda virada só para ele. Sim, eu acredito mais em Marcel Kittel, por acaso. Tem demonstrado ser muito forte ao longo da época, ganhou no Algarve, por exemplo, entre outras inúmeras vitórias que já teve este ano. E penso que se todos estiverem ao mesmo nível, no mesmo nível de forma, penso que Marcel Kittel, também depende da etapa que se for, mas diria que Marcel Kittel para mim é o candidato a todas as etapas que terminarem com um pelotão compacto. Eu, por muito que gostasse de ver Mark Cavendish a chegar às 30 vitórias no Tour, que penso que esteja só a 4, a minha aposta também vai para os alemães, mas só para não estar aqui a fazer a diferença entre eles, acabam empatados, os 2 alemães, e... Isso é como agradar a gregos e troianos. Exato, portanto, assim não tem só alemães. Trouxe contra o ninguém em alemães, já sabemos. Uma Alemanha que também dominou a nível de vitórias de etapas no Giro, portanto vamos ver se isso se repete aqui no Tour. E passamos então à camisola mais imprevisível de saber quem é que irá ganhar, a camisola da montanha, e em que eu aposto em Daniel Teckelmainot, não por um motivo especial de ser um super trepador nem nada que se pareça, simplesmente pelo facto de ser o único ciclista que eu tenho a certeza que vai lutar por essa classificação, mesmo sem ter dito assumidamente, penso eu. É um ciclista que já o ano passado o tentou fazer. O ano passado venceu a camisola da montanha no Dauphiné, este ano voltou a repetir a brincadeira e, portanto, eu sei que ele vai tentar, e por saber que ele vai tentar, é a única aposta que eu consigo fazer antes do Tour começar. É uma aposta segura de veras, sabendo que ele que o vai tentar, podes arriscar o nome dele. Eu pessoalmente realmente não consigo indicar um nome, tal como tu também, só esse é o único que eu sei que vai tentar lutar, mas posso chamar desde logo a atenção para as equipas continentais. Acho que as equipas que vão estar presentes do escalão continental profissional nesta volta à França certamente farão por qualquer coisa para tentar também estar na luta por essa camisola. Relembrar a Cofidis, que acabou de ficar sem Nasser Bourhani e que tem nas suas fileiras Luís Mate, que se não estou em erro há uns anos, andou a lutar pela camisola da montanha na Vuelta. Sim, a Cofidis acabou por levar um rude golpe hoje com a informação de que Nasser Bourhani não teria recuperado da mão e portanto acabaria mesmo por falhar a volta à França.
As outras equipas continentais, desde já também relembrar, serão a Fortuneo, a Direct Energy e a Bora. É sempre complicado dizer quais são os ciclistas destas equipas que vão andar nesta luta. Todos eles têm elementos que poderiam certamente fazer. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de Eduardo Sepúlveda da Fortuneo, é um bom trepador argentino e seria certamente um bom nome para lutar por isso. O próprio Chris Anker Sorensen da mesma equipa. Dentro da Direct Energy não seria novidade ver, por exemplo, Thomas Voeckler a tentar, não seria uma novidade. O próprio Sylvain Chavanel, julgo que há uns anos atrás também andou na luta para a camisola da montanha. Porque não Pierre Rolland, que foi quem tornou mítico o pijama das bolinhas vermelhas há uns anos atrás. Pois, Pierre Rolland seria um nome a apontar se ele estivesse focado nesse objetivo. No entanto, com a mudança de equipa, ele saiu da Direct Energy, na altura da Team Europcar, agora Direct Energy, passou para o escalão World Tour, saltou para a equipa Cannondale, e todos sabemos que o objetivo dele passa por fazer a melhor classificação possível na classificação geral, na luta pela camisola amarela da Volta à França. Seria para mim de todo não expectável ver Pierre Rolland abdicar desse objetivo para lutar pela camisola das bolinhas. Se tal vier a acontecer, então torna-se sem dúvida um muito forte candidato a conseguir esse mesmo objetivo. Sim. Talvez o Pierre Rolland fosse um candidato que eu acreditasse que, ao perder algum tempo nas primeiras etapas, mesmo partindo com o objetivo de fazer a melhor classificação possível, obviamente, mas que durante a corrida se virasse mais para a camisola da montanha. No entanto, outro aspecto importante, e que eu já referi várias vezes, é o facto de haver muitas chegadas em alto. Chegadas essas em categorias HC, muitas vezes. E é um fator importante, porque caso a corrida seja seja levada a bom ritmo cá atrás, e caso a fuga não chegue antes dos favoritos, eu acho que muitos dos ciclistas do grupo dos favoritos, e até os candidatos à geral, serão também eles grandes favoritos desta classificação. Por exemplo, ciclistas que... Não esquecer que o Froome venceu o ano passado, por exemplo. Exato, por exemplo. Sim. E que a meio da ciclistas que partam como favoritos a um top 10 ou algo do género, e que a meio da corrida se vejam muito atrasados, ou que vejam com algum azar, até físico ou na sua bicicleta, com algum azar, e daí para a frente pensem noutros objetivos. Recordo-me, por exemplo, de Mikel Nieve no Giro, que partia como principal escudeiro de Mikel Landa, e uma vez que Mikel Landa não continuou depois dessa etapa, em que perdeu muito tempo, e o próprio Nieve chegou já muito atrasado nesse dia, a partir daí o objetivo foi a camisola da montanha, e depois de marcar esse objetivo foi conseguido. Portanto, acho que vai depender também como vão correr os primeiros dias, mas sim, homens como Tecla Emano, mais ou menos isso, e Thomas Voeckler. O nome é eritreu, é difícil de pronunciar. Exato. E Thomas Voeckler, pronto. Diria que estes são já alguém que a gente pode dizer para já, antes de se lançarem os dados. Falta-nos então abordar apenas uma classificação, a classificação da juventude, e é uma classificação que, olhando para ela, eu não vos consigo dizer exatamente quem irá ganhar, mas haver um pacote completo nestes ciclistas, provavelmente Wilco Kelderman seria quem teria mais capacidades, mas eu penso que Adam Yates irá conseguir compensar nas montanhas o que poderá perder durante o resto de contrarrelógios e afins. Eu acho que desde já é importante realçar uma coisa. Eu julgo que terá sido este ano que foi feita a alteração da idade para a qual foi efetuada a camisola branca. Não, este ano mantém-se que o ano passado Nairo Quintana ainda contava para a branca
E Eu lembro sobretudo dele e de Romain Bardet, os dois contarem para a camisola branca. Este ano já não contam. porque fizeram mais um ano e deixaram de ser jovens. Pronto. Isso é sempre bom. É sempre bom saber que é por causa disso. Porque era o número 9 que eles. Não, acho que não. Têm todos 26. Acho que têm todos 26. Parece-me Só que o era mais novo. Eu também tinha ideia que eles eram mais novos. Eu achava que eles tinham mudado a idade de 25 para 23 anos. Não, o Will Kelderman tem os seus 25 anos agora, mas é uma questão de confirmar. Podes continuar a. Mas é provável. Pronto. O Barguil também tem 25. Ou 24. Fica essa questão no ar. Portanto, Foi uma informação que eu tinha pelos vistos errada. Will Kelderman tem 25 anos, a classificação era para quem nasceu até 91, Nair Quintana e certo, amigos certo. eram de 90. Ok. Pronto. No que toca à classificação da juventude, não há muitos nomes assim de destaque. Acho que no máximo conseguimos colocar 4 ou 5. Os franceses Barguil e Julien Alaphilippe serão à partida dos principais candidatos. A eles junta-se o britânico Adam Yates da Orica, e depois Kelderman e Meintjes, se calhar num patamar mais abaixo, também andarão nessa luta. Ainda assim acaba por ser um sentimento estranho do hábito que nós tivemos durante tantos anos de ver ciclistas na luta, da camisola branca na luta pela vitória na Volta à França. Eu lembro-me concretamente, por exemplo, de Andy Schleck, Nair Quintana, e olhamos para o grupo de ciclistas que estarão em luta por esta classificação secundária, e não surge assim à primeira um grande nome, um dos ciclistas que faça quase de certeza top 10 e que ande sempre com os melhores. Um facto curioso sobre esta camisola branca é que, pelo menos nos últimos 3 anos, quem a ganhou terminou no pódio do Tour. Porque Thibaut Pinot ganhou em 2014. Pronto, eu não me vou alongar sobre a minha aposta de surpresa. Quem sabe se a grande surpresa do Tour não sairá destes nomes, porque não o Will Kelderman, por exemplo. Sim, ou mesmo o Julien Alaphilippe, já o referi, Também. portanto não seria por aí. Ainda assim, eu acho que é sempre uma classificação que dá um outro olhar sobre a Volta à França, mostra os jovens valores que vão surgindo para a classificação geral, e acaba sempre por ser, para alguns, o lançar de um palmarés mais rico nesta grande volta, também conhecida por ser normalmente a principal das 3. Mas se olharmos, por exemplo, à camisola da Juventude no Giro de Itália, houve uma falsa luta em que Exato. a camisola acabou Por isso por não mesmo é que eu significar comecei assim tanto. por isso é que eu comecei mesmo o meu argumento por dizer que, por norma, esta camisola é disputada por um lote de ciclistas bem mais capacitados, que já lutam pelo pódio, pelo menos, da Volta à França, e que este ano se nota que há um pelotão, pelo menos de qualidade, um pouco inferior no que toca a essa disputa. Sim, concordo absolutamente com o que vocês disseram. Concordo também com os favoritos. Eu colocava os dois franceses como os favoritos nesta classificação, mais Barguil, porque já mostrou que é capaz. Julien Alaphilippe, para mim, é um pouco uma incógnita. No entanto, coloco-o por as razões que já citámos. Depois, no segundo patamar, colocaria não sei se é o mais velho, se é o mais novo, Adam Yates, e o holandês Wilco Kelderman, que depois do giro que fez Steven Kruijswijk no Lotto Jumbo, porque não pensar que é possível com o Wilco Kelderman? Não sei, é uma classificação que neste aspecto está mais em aberto do que a própria classificação geral, e vai ser interessante seguir esta luta, porque é possível com um dia mau que... Eu só te quero corrigir, os Yates são gêmeos. Sim. Continua a ter de sair um primeiro do outro. Exato. Mas pronto, acho que já disseram tudo sobre esta classificação. Uma questão, será expectável ver o vencedor desta classificação no top 10 de final? Talvez. Espero que sim. Diria que terão as circunstâncias de corrida têm de ser muito bem alinhadas, porque é fácil arranjar 10 nomes de ciclistas para terminar à frente. Vamos considerar, por exemplo, o Barguil,
certamente será fácil arranjar 10 nomes de ciclistas que se espera que terminem à frente de Barguil na classificação Eu geral. não diria, mas de um Alaphilippe, No com toda a entanto, certeza. estamos também a falar de jovens nomes que nas últimas voltas que aconteceram, por exemplo o Tour de Suíça, se conseguiram impor face a alguns nomes que vão estar aqui a lutar Sem dúvida. pelos lugares no top 20, digamos. Portanto, podemos a partir de não estar a colocar assim tão em vista, mas já demonstraram que têm potencial para o fazer. Não, e referir também que, tirando o Quintana e Bardet, que este ano deixaram de contar, o ano passado de ser classificado foi precisamente o Aaron Barguil. Ainda que a 30 minutos, a camisola branca de Nairo Quintana, mas de facto foi o terceiro classificado e será um dos, para mim, o principal favorito a esta classificação. Resta-nos então apenas falar de um último assunto que se chama ciclistas portugueses, Rui Costa e Nelson Oliveira. Se não estou em erro, são apenas estes dois os nossos representantes em prova, uma vez que este ano Sérgio Paulinho não vai acompanhar Alberto Contador e José Mendes não está na seleção da equipa Bora, nem Tiago Machado na seleção da equipa Katusha. O que é que vocês esperam dos dois portugueses, os dois com papéis muito diferentes dentro das suas equipas? Nelson Oliveira numa nova equipa, na Movistar, Rui Costa ainda na Lampre, mas com um novo colega a disputar a liderança da equipa, o Luís Mendes. Bem, desde já dizer que hoje não há muito a esperar de Nelson Oliveira. A verdade é que para esta volta à França, o que se espera dele é que trabalhe em prol dos principais elementos da equipa Movistar. O máximo que ele poderá tentar é, quiçá, entrar numa ou noutra fuga, se assim a equipa o entender, e talvez lutar pela melhor classificação possível nos contrarrelógios contra as principais estrelas deste pelotão. Não o vejo fazer muito mais do que isso e trabalhar no pelotão em prol dos seus líderes. Já Rui Costa entra numa discussão totalmente diferente, tal como, por exemplo, já não sei qual de vós referiu a Etix como tendo 5 ciclistas para vencer etapas. Rui Costa assumiu que viria à volta à França não com o objetivo de fechar top 10, mas sim com o objetivo de ganhar etapas. Portanto, acho que tudo o que nós podemos esperar, ou que desejamos que Rui Costa consiga nesta volta à França, é ganhar pelo menos uma etapa. Se conseguir-se aliar a isso, fechar um top 10 final, seria certamente uma volta à França de sonho, seria o culminar de um objetivo de carreira que o próprio Rui Costa colocou para si mesmo. Portanto, eu de certa maneira ficaria bastante feliz de o ver ganhar uma etapa, e mais feliz ficaria se ele conseguisse terminar no tão ambicionado top 10. Sim, eu concordo absolutamente. Nelson Oliveira não terá muita liberdade, terá até um papel importante no trabalho que será feito pela Movistar. Quer a levar o Nairo Quintana nas chegadas propícias ao colombiano, quer a levar Valverde naquelas etapas em que pode existir uma luta em pequenos topos, em que Valverde pode ter um papel determinante e pode lutar pela vitória nessas etapas. É essencialmente as únicas hipóteses em que podemos ver Nelson Oliveira brilhar nos nossos ecrãs da televisão seria numa fuga em que, mais uma vez, com muitas estrelas a alinharem-se nesse dia, mas seria sem dúvida um grande prémio para o Nelson, depois de já ter vencido o ano passado na Vuelta. Seria um grande prémio para ele. Ele voltou agora depois da lesão do Paris-Roubaix e seria um grande prémio para ele. Espero que consiga pelo menos estar na fuga e tentar estar lá, porque só ganha quem lá está, não é? E, portanto, penso que o Nelson tem hipóteses se souber até decidir em que etapas saltar para a frente. O Rui Costa, eu tenho a ideia que o Rui Costa diz uma coisa e faz outra, porque o Rui Costa admitiu publicamente que iria lutar por etapas na volta à França, mas surgiu na volta à Suíça com
como é de dizer, com aptidões diferentes das que mostrou quando tentava realmente lutar por etapas. Está mais leve, está a mostrar menos potência e talvez, não sei se tenta tirar um pouco do peso da responsabilidade do sonho, que ao fim e ao cabo é português, não é? Se tenta tirar alguma pressão e tenta realmente o top 10, que seria um feito muito bom para o Rui, ou se realmente estará só na luta por etapas. Eu creio que ele consegue estar nas duas frentes. O meu desejo é que o Rui também ganhe, como semelhante ao Nelson. Gosto muito do Rui. Eu espero que o Rui ganhe pelo menos a sua etapa, que já não é novidade. E pronto, o que vier depois será muito bom. 2 etapas seria excelente, terminar no top 10 seria igualmente excelente, e a partir daí o céu é o limite. Só para queimar, um final de etapa disputado entre Nelson Oliveira e Rui Costa. Quem é que tu queres que ganhe? Olha, não sei. Luís? Eu tenho a opinião Rui Costa, mas apenas porque é sócio do Marítimo, tal como eu, portanto não é uma questão de Eu favoritismo. gostava mais do Nelson, porque pronto, o trabalho que ele tem vindo a fazer e a sua evolução, gostava que o Nelson ganhasse. Mas com o Rui em segundo. Os dois ao mesmo tempo. Foto finish. Exato. Tal como aconteceu na Coreia há pouco tempo. Portanto, Ora, exato. por exemplo. Para os que não estão a par disto, numa das etapas da volta à Coreia, houve uma chegada ao sprint que teve um empate técnico. Foi dado o primeiro lugar a 2 ciclistas que cruzaram a meta exatamente ao mesmo tempo. Nem o photo finish foi capaz de distinguir. Era esse o meu desejo para esse dia. Caso realmente Era bonito, aconteça. era bonito. E então, agora para fechar este podcast, quero apenas relembrar os ouvintes que, caso ainda não se tenham inscrito no nosso jogo, para o fazer. E, tendo em conta o nosso jogo, vou deixar aqui umas estatísticas interessantes, digamos assim, já com as mais de 200 respostas que nós temos neste momento, quando o jogo foi lançado há cerca de 3 horas, no momento em que estamos a gravar isto. Caso o pódio final fosse definido pelos líderes que estão a ser escolhidos pelos nossos leitores, o vencedor seria Chris Froome com mais de 50% dos votos. Em segundo lugar teríamos Alberto Contador com 22% e em terceiro Nairo Quintana com 19% dos votos. Os outros ciclistas estão todos com uma percentagem muito mínima, sendo que o terceiro mais votado, salvo erro, é mesmo Thibaut Pinot e tem apenas 2 votos. O quarto, mais votado. Então são muitos ciclistas empatados, mas parece-me ser TJ Van Garderen e em quinto lugar Fábio Aru. Se tivéssemos a escolher entre as segundas linhas para brilhar, Daniel Martin é o segundo. Daniel Martin é o segundo atrás de Alejandro Valverde, Compreensível. com Barguil a aparecer na terceira posição entre as segundas linhas. Eu gostaria de lançar aqui uma ressalva. Muito pouco falámos daqui do que seria possível fazer ao Alejandro Valverde, quanto mais não seja porque obviamente tem Nairo Quintana na equipa. É expectável que ele faça top 10, que lute por etapas, que trabalhe só para Quintana. Eu penso que vamos ver um Alejandro Valverde trabalhar e tentar lutar por uma etapa na terceira semana. A questão é se o deixam ir para a frente numa terceira semana. Depende do tempo que certamente se venha a perder anteriormente. Mas então, continuando então com esta análise, passando aos sprinters, temos Peter Sagan em primeiro com quase 50% dos votos, seguido de Kittel e de André Greipel, sendo que em quarto lugar, temos Mark Cavendish a aparecer à frente de Christophe, por exemplo. Sim, não é surpreendente para mim. A nível de contrarrelógio, agora começamos nisto, eu vou fazer até o fim, não é? Por favor. Contrarrelógio temos Tony Martin em primeiro, com mais de 40%, seguido de Tom Dumoulin. Tom Dumoulin a aparecer na segunda posição e Fabien Cancellara em terceiro. Também não é que seja muito discutível que eles acabam por ser os 3 principais contrarrelogistas da prova, apesar de Vasil Krienka participar e ser o campeão do mundo. Isso, o campeão do mundo vai estar em prova. Exato, mesmo assim, entre corredores franceses que têm uma categoria para si só, temos Julien Lafilippe a ser o mais escolhido,
seguido de Tony Galopin e de Thomas Vauclair. Portanto, Tony Galopin, que não falamos aqui hoje, mas que é um ciclista que já mostrou muitas vezes o que sabe fazer. Já o vimos a subir bem, já o vimos a sprintar bem, já o vimos a ganhar etapas em fuga, já o vimos a fazer muita coisa, mas é um ciclista que este ano está um bocadinho apagado. Sim, de veras não tem-se mostrado tão bem como já o vimos em anos anteriores. Mas ainda assim não é um nome que possa ser descartado, sobretudo no que toca a lutar por etapas, por exemplo com Peter Sagan, as mesmas etapas que nos referimos com mais média montanha, com finais um pouco mais acidentados. Certamente onde se Peter Sagan lá estiver para lutar pela vitória, Tony Galopin estará lá para fazer o mesmo e consoante o final até poderá ser mesmo mais favorito que o eslovaco. Agora, será certamente contingências de corrida que nos mostrarão que Tony Galopin teremos, se será um Tony Galopin mais fulgurante, mais combativo, ou se será um pouco mais passivo e mais de seguir o ritmo dos principais favoritos e tentar terminar o mais acima possível. Entrando então nos corredores livres, vou apenas mencionar quem está em primeiro em cada uma das categorias. Temos Rui Costa, claramente destacado com mais de 75% dos votos. Numa categoria em que temos também Sérgio Henao, Diego Rosa, Greg Van Avermaet, Peter Vacock, imensos nomes de qualidade, Rafael Maika também. De seguida temos Adam Yates, com quase 50% dos votos. Temos na categoria seguinte Edvald Boasson-Hagen, que também a dominar, embora muito seguido perto por Roman Kreuziger, portanto. E a categoria mais dividida que nós temos aqui é também de corredores livres, entre Simon Gerrans com 20%, Jakob Fuglsang com 18% e Mikel Nieve com 16%. Tudo bem que é uma categoria em que temos nomes que vão passar um bocadinho mais ao lado da corrida, podemos dizer assim, que são homens que provavelmente vão estar mais ao trabalho. Tirando Simon Gerrans, tem sempre a sua liberdade para caçar etapas. Exato. Acho que desse trio, Simon Gerrans seria a minha escolha, porque tanto Fuglsang como... Fuglsang como Nieve estarão muito mais focados na perseguição da classificação geral pelos seus líderes. Mas a minha grande ressalva nesta categoria não vai para nenhum dos três primeiros, vai para o quarto, que com 14%, portanto perto de qualquer um deles. Daniel Teckelmainot está a ser escrito por grande parte dos leitores da revista, portanto a maior parte deles certeza com esperança numa camisola da montanha. Então depois de ouvirem este podcast, todos os que ainda não se inscreveram provavelmente vão atrás dele. Vão escolhê-lo, exatamente. E na última categoria de corredores livres, tudo bem que faz o seu sentido estar a ser um ciclista escolhido, porque é um ciclista que este ano já venceu imenso, mas Geraint Thomas está a recolher grande parte da votação. Não seria uma aposta que eu fizesse, e claramente eu sei que não fiz esta aposta na minha equipa neste jogo, especialmente porque a época de Geraint Thomas já vai longa e não foi preparada devidamente para estar bem aqui, acho. Exato. Ou estar para trabalhar para Cristo Froome. Portanto, claro que eu não quero influenciar quem já fez a equipa, não é? E a seguir a este tem sim um homem que pode voltar a fazer magia este ano, Stephen Cummings, porque tem tentado e quando tenta consegue geralmente. Sim, ficou na retina a vitória que ele conseguiu no ano passado. Por fim, quando ataca normalmente acerta em cheio. Exato. Por fim, a nível de equipas temos a Team Sky com mais de 50% das escolhas, seguida da Movistar com 25% e da Tinkoff com 11%. Isto acaba por ser também o refletir de serem as equipas mais fortes, apesar da surpresa da Tinkoff aqui. Não podemos esquecer que é uma equipa que tem Kreuziger, Maika e Contador. Sabemos que bastam 3 ciclistas para fechar a classificação e são ciclistas que já demonstraram qualidade em 3 semanas. Acaba por me surpreender um bocado o facto da Tinkoff estar acima de, por exemplo, do Mastan, com Aru, Nibali e Fuglsang. Mas pronto, escolhas são escolhas, cada qual terá em mente diferentes objetivos quando faz essa escolha. Eu acho que também se deve a escolha da Team Sky como primeira, deve-se muito à novidade que nós colocámos no jogo, que pontua quem escolhe a equipa que apresenta o camisola amarela, neste caso. Assumindo que a Chris Froome passará
grande parte da volta à França com a camisola amarela, também os utilizadores que escolherem a Team Sky estarão a pontuar constantemente com a camisola amarela de Chris Froome. Só para fazer a ressalva que as restantes classificações também contam nesta história do portador da camisola dar pontos à equipa, mas a camisola amarela obviamente é a camisola que acaba por dar mais pontos nesta situação. Acaba então por retirar um pouco aquilo que fiz o comentário, porque quem escolheu a Tinkoff está a pensar no Peter Sagan. Também é uma possibilidade. E no próprio Alberto Contador. Sim, óbvio. Quando pensa na Tinkoff, pensa no contador, mas há que lembrar, para além do contador está lá Peter Sagan. E, por exemplo, será um caso que pode dar vários ciclistas a pontuar ao mesmo tempo. Imaginemos que Rafa Maica decide ir atrás da camisola da montanha outra vez. Exato, por exemplo. Seriam 50 pontos por dia. E seria provavelmente uma surpresa, porque aquilo que a maior parte de nós estaria à espera seria que Rafa Maica fosse o último homem a estar junto de Alberto Contador ao longo das etapas montanhosas. E seria uma confirmação de que Contador não estava no seu melhor. Também. Mas não sei se tem mais alguma coisa que queiram falar agora durante este podcast. Não tenho mais nada a acrescentar. Então, Apenas que estou expectante para ver a volta à França. Pronto, mas isso acho que estamos todos. E então, como optaram pela decisão de calar-se para sempre, quero só que se despeçam dos nossos ouvintes. Queria agradecer mais uma vez terem estado na nossa companhia. É sempre gratificante para nós estar aqui a conversar sobre o que realmente gostamos e participar no nosso jogo. Acho que é muito divertido. Temos inclusive comentários recebemos mensagens de pessoas a perguntar quando sai o jogo, para quando o nosso jogo, e a pedir a nossa opinião e mesmo a discutir ciclismo. Portanto, se o quiserem fazer e discutir ciclismo connosco, estejam à vontade para nos mandar mensagem. Nós respondemos sempre a toda a gente. Podemos demorar um bocadinho de vez em quando, mas é mesmo porque nós não estamos a full time na revista. Como já dissemos várias vezes, é um projeto que nós fazemos de livre vontade em pro bono, nos nossos tempos livres. Portanto, mas mesmo assim não deixamos ninguém a falar sozinho e respondemos sempre a toda a gente. E caso exista alguma pessoa que nunca tenha tido uma resposta da nossa parte, eu próprio peço imensa desculpa, porque geralmente sou eu que respondo às mensagens e sinto-me muito mal com esse facto neste momento. Mas continua a tua despedida. Pronto, se quiserem realmente entrar em contacto connosco, seja para discutir, seja alguma questão que tenham, estão à vontade. E passo a palavra ao Miguel. Obrigado por nos terem acompanhado e certamente estarão connosco até ao final desta volta à França, destas 21 etapas que se esperam espetaculares. Bem, muito obrigado a todos por nos ouvirem. Agradeço uma vez mais aos meus colegas o facto de me terem convidado para participar neste podcast. E, bem, espero que a volta à França seja de veras espetacular. É um tour muito antecipado, dado a parada de estrelas que lá vai estar presente. Oxalá haja espetáculo todos os dias, oxalá não haja desistências por queda e que todos possamos desfrutar desta modalidade que tanto gostamos. Uma boa noite a todos. E quanto a mim, acabei de me aperceber que estamos aqui há uma hora no podcast e eu não me cheguei a apresentar, como costumo fazer, portanto... Exato. Faltou. Eu sou o Luís Pinto e é tudo por hoje neste nosso PCM Podcast. Vemo-nos no próximo.